Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, já é madrugada, eu estava aqui em oração na minha casa e o Senhor me deu uma mensagem para poder ser compartilhada com os irmãos. Que eu tenho absoluta certeza que esta palavra, ela pode te dar um direcionamento para a sua vida, meus irmãos. Um direcionamento para a sua vida. Livro de Neemias. Eu não vou aqui contextualizar toda a história de Neemias, não. Mas eu vou estar aqui trazendo apenas um versículo para que você possa entender que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, ele deve ter uma vida de oração em tudo que for fazer, ele deve orar. Porque tem coisas que parece que está dando tudo certo ao nosso olhar. E às vezes a gente pensa que o negócio é tão perfeito, não é Deus. O negócio já deu certo, já eu vejo Deus nisso. Mas você orou para saber que se realmente é de Deus? Observe que no capítulo 1 do livro de Neemias, Ananis chega e dá uma notícia a Neemias. Porque Neemias pergunta como é que está a cidade de meus pais, como é que se encontra Jerusalém? Aí a palavra do Senhor diz que Ananis responde Neemias dizendo: está em grande ruína, os muros estão ao chão, as portas foram queimadas ao fogo, foram queimadas, foram destruídas. Então Neemias, ele senta, ele chora e ele lamenta. Aqui a gente aprende uma primeira lição. Qual, pastor? Que nós aprendemos aqui a primeira lição. Que Neemias, ele senta, ele chora e se lamenta. Mas diz o texto, depois ele se levantou e se colocou a jejuar e a orar. E ele fez uma oração de um servo humilde. Ele fez uma oração de um servo humilde, dizendo: pecamos nós contra o Senhor. Então ele coloca como num posicionamento de pecador. E ele vai dizer: transgredimos os mandamentos do Senhor. Eu quero que os irmãos observem isso aqui. Notícia ruim não pode nos manter prostrados, nem sentados. Você pode até se abater no momento e se entristecer. Pode até se lamentar. Você pode até chorar. O que você não pode é se entregar à situação e você ficar prostrado, você ficar sentado. Tem que se levantar, tem que fazer alguma coisa. É necessário fazer alguma coisa. Notícias ruins, circunstâncias caóticas e críticas têm levado a muitas pessoas a estar abatido, a estar sentado, sem querer levantar. Aí quando ele vai comparecer diante do rei, depois de alguns dias, e aqui é a chave do versículo que eu quero trazer, quando ele vai se comparecer diante do rei, ele está com o seu semblante triste. Neemias sempre se comparecia diante do rei com o seu semblante alegre, que ele tinha prazer e tinha alegria em servir ao rei. Aí nós observamos que o rei faz uma pergunta para ele aqui, ó. Se você ler o capítulo 2 de Neemias, ao versículo 4, e o rei me disse: o que me pedes agora? O rei está dando uma autonomia para Neemias pedir aí qualquer coisa. Você está triste, você não está bem, mas me pede qualquer coisa que eu vou fazer por você. Aí Neemias ele poderia já imediatamente, no mesmo instante, falar assim: não é Deus. Ele pediu que eu posso pedir qualquer coisa. Não é Deus. Deus está no negócio. Eu não vou nem fazer nada, já vou falar com o rei. Não. Aí vai dizer bem assim: então orei ao Deus dos céus. Neemias não deu nenhuma resposta para o rei. Neemias foi orar para poder pedir o direcionamento de Deus, para poder saber o que ele ia falar.
o que ele ia pedir, o que ele ia fazer. Ele pede uma orientação de Deus. Tem coisas que às vezes dá errado em nossa vida, só porque o negócio parece que é bom e parece que a princípio a resposta é positiva, o negócio é positivo, a gente já vai, faz, fecha negócio e depois dá tudo errado. Porque a gente não fez o quê? Neemias nos ensina: tudo que você for fazer, pode até a princípio aparentemente estar dando tudo certo, mas você nunca deve deixar de orar e pedir a Deus a confirmação. Porque se estiver dando tudo certo e você falar: Deus, é do Senhor mesmo? É da tua vontade mesmo que eu feche esse negócio, que eu faço isso, que eu faça essa viagem, que eu vou para tal lugar, parece que está tudo contribuindo para poder fazer isso? É da tua vontade ou é um laço que o inimigo está preparando para mim lá na frente? Então você vai buscar de Deus como Neemias. Ele orou. Depois que ele orou, aí sim ele falou. Ele pediu cartas, autorização do rei, materiais para poder edificar, levantar os muros de Jerusalém, para ele poder retornar para Jerusalém. O rei o autorizou. Imaginou-se Neemias, quando o rei falou bem assim: e agora? O que eu posso fazer para você? Impede qualquer coisa aí, Neemias. E se ele não tivesse orado, pedido um direcionamento de Deus ou confirmação de Deus, e já tomasse uma decisão precipitada, talvez o rei dizia não, talvez recusaria. Mas tudo que a gente faz debaixo de oração e buscando sempre o direcionamento de Deus, sempre Deus vai na frente, irmão. Se dá errado, é porque Deus viu que não era bom pra gente. Se deu certo, é porque Deus viu que era bom pra gente. Então guarde essa palavra no seu coração, faça isso. Tudo que você for fazer, for comprar uma casa, for comprar um carro, você for vender, for fazer algum negócio, for viajar, não importa. Qualquer coisa que você for fazer, ore ao Senhor. É da tua vontade, Senhor? É do teu agrado, Senhor? O que eu devo fazer, Senhor? É isso que o Senhor quer? Então, Deus vai te dar um direcionamento. Neemias não deu a resposta logo de cara para o rei. Ele foi orar ao Deus do céu. Aqui Neemias nos ensina que dos mínimos detalhes aos mais grandes, das coisas pequenas às mais grandes, nós devemos orar sim e pedir o direcionamento de Deus. Quantas pessoas que às vezes, só porque tudo contribuiu, a viagem deu tudo certo, o financeiro, tudo contribuiu para aquela viagem, e a pessoa não, Deus está no negócio e não orou, irmãos. Não falou: Deus, é da tua vontade de eu ir? Recentemente eu ia fazer algumas viagens para poder estar pregando a palavra de Deus em outros lugares. E estava tudo certo. Eles iam me dar gasolina, iam me dar hospedagem, tudo certo. Só que aí eu fui orar e eu falei: Deus, é da tua vontade de eu ir? O Senhor quer que eu vou? O momento é esse? Depois que eu fiz a oração, passou alguns dias, deu tudo errado. O que estava tudo certo para eu poder ir, deu tudo errado e eu não fui. A oração entrou com a intervenção. Talvez se eu fosse, o carro poderia capotar, eu poderia sofrer um acidente. Então, tudo que a gente faz tem que orar. Quantas pessoas que vai para uma viagem e não chega ao destino, irmãos? Capota o carro, sofre um acidente, simplesmente porque não orou e foi sensível à voz de Deus. E entendeu que aquele impedimento que surgiu foi Deus dizendo: não vai. Deus ele nos dá sinais, irmãos. Então, isso é experiência para nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus, para que muitos ficam correndo atrás ou querendo uma revelação, atrás de profetas, para receber profetadas, se ele tem a orientação da palavra que não erra? A palavra é a maior revelação de Deus para a nossa vida. Eu tenho um dom de revelação, Deus me mostra as coisas, eu entrego para as pessoas, mas eu desprezo, irmão, a orientação da revelação da palavra de Deus. Primeiro
é esta revelação, irmãos. Quando Deus mostra alguma coisa, é uma necessidade. Talvez a pessoa não entendeu na palavra, então Deus vai e revela para poder entender. Mas sempre Deus fala por meio dessa palavra. Talvez você que está me ouvindo, talvez já ia fazer uma viagem, talvez ia fechar um negócio, e talvez já está já com o negócio engatado e nem orou. Só porque pareceu que foi bom o negócio. Porque pareceu que está favorável tudo para você. Mas quando você orar e falar assim, Deus, é da tua vontade que dê certo. Se não for, põe a tua mão e dê tudo errado. Ao negócio, se for de Deus, dá certo. Se não for, Deus põe a mão. E você vê literalmente a mão de Deus. Mas cuidado, se você insistir demais, Deus permite. E lá na frente dá errado. E você vai descobrir que não é a vontade do Senhor. Eu quero orar juntamente contigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu oro, meu Deus, apresentando a vida desse irmão, dessa irmã, dos teus filhos, ó Deus, que têm me acompanhado por meio deste canal do YouTube, por meio das redes sociais, ó Deus. Meu Deus, que o Senhor possa ir adiante desse irmão, dessa irmã, que esta palavra possa ter martirizado no coração dele e dela, que eles venham entender, Senhor, que tudo quanto for fazer, é necessário sempre orar e perguntar ao Senhor, porque o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Onipotente porque é todo-poderoso, onisciente porque é conhecedor de todas as coisas, onipresente porque o Senhor está em todos os lugares. Então, meu Deus, que esse irmão, que esta irmã possa confiar sempre no Senhor e sempre depositar a confiança no Senhor e estar sempre orando antes de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer coisa. Venha se dirigir ao Deus dos céus, como Neemias se dirigiu, e o Senhor deu um direcionamento a ele. Deu um direcionamento a esse irmão e a esta irmã. Se a gente fosse falar aqui concernente o direcionamento por meio da oração, nós ia orar a noite toda, Senhor. Mas que esse irmão possa entender, que essa irmã, que esse ouvinte, simpatizantes da fé, possa entender, ó Pai, que a oração é primordial, que às vezes uma simples oração nos livra do assalto, às vezes uma simples oração nos livra de tomar um prejuízo grande, às vezes uma simples oração nos livra de ter uma perda grande, às vezes uma simples oração nos poupa de ter uma perda, um prejuízo muito grande. Uma simples oração, Senhor, se o Senhor está neste negócio, que dê certo, mas se o Senhor não tiver, eu entrego agora nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade. Quando entregamos em tuas mãos, então o Senhor age, e a vontade do Senhor vai se revelar. E o Senhor tem o melhor para a gente e conhece o amanhã. Nós não conhecemos o amanhã e também não conhecemos o coração de ninguém, mas o Senhor conhece o coração de todos, a mente de todos, e sabe, meu Pai, quem faz parte do nosso cotidiano e sabe o que vai gerar benefício e frutos para a nossa vida, para a nossa família, para aquela pessoa que é empresária, que tem algum negócio, meu Deus, o emprego, a função de mudança de cargo, para tudo. Meu Deus, que eles venham entender que precisamos sempre orar e sempre depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, que é conhecedor de todas as coisas. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Abençoe todos que têm me acompanhado aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais vidas, mais almas. Deixe o seu like para que possamos alcançar mais vidas em nome de Jesus.